No dia 8 de março de 2021, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de maneira monocrática, anulou todos os atos da Lava Jato no que se refere ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão se deu por meio de um habeas corpus que havia sido impetrado pela defesa do ex-presidente há mais de 3 anos no STF. Basicamente, o pedido era de que fosse considerado, né, o juízo de Curitiba como não competente para julgar os casos do ex-presidente Lula. Porque as operações da Lava Jato que iam para Curitiba eram aquelas que tinham alguma relação com a Petrobras. E os casos do Triplex, do sítio de Atibaia e também do Instituto Lula nada tinham a ver com a Petrobras. Tão logo o TRF de Curitiba, onde ali estava Sérgio Moro, não era competente para julgar os atos, né, e o processo do ex-presidente Lula. Porém, esse habeas corpus ele estava engavetado há mais de 3 anos. E justamente o ministro Edson Fachin, ele resolveu, né, de maneira inesperada, conceder esse habeas corpus. Acontece que os grandes juristas e os grandes analistas do direito brasileiro disseram no mesmo dia, de forma reiterada, que essa decisão, né, do Edson Fachin era uma cortina de fumaça para proteger e blindar Sérgio Moro, porque o STF já estava às vias de julgar o impedimento, né, e a suspeição de Sérgio Moro, que anularia os processos do ex-presidente Lula. Porém, essa anulação, quando ela se dá por meio de suspeição do juiz, ela é uma anulação muito mais grave e muito mais completa do que a anulação, né, do juízo competente. Porque se o processo fosse anulado simplesmente por incompetência do TRF de Curitiba, um outro juiz em Brasília ele poderia reaproveitar alguns atos e algumas provas coletadas, algumas diligências, algumas partes do processo que foram feitas pelo ex-juiz Sérgio Moro. Porém, se o STF julgar, né, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, e tudo aponta que isso vai acontecer, todo o processo, desde a acusação, será anulado e absolutamente nada poderá ser aproveitado. Se for o caso, o Ministério Público ele entrará com outro pedido, né, e o processo começará da estaca zero, como se nada tivesse acontecido. Então, o que anda circulando nas redes, né, que o ex-presidente Lula foi inocentado. A manobra do Edson Fachin, ela não chegou a julgar o mérito da questão, ela não chegou a dizer que realmente não houve provas e o juiz Sérgio Moro, né, ele se equivocou ao julgar o ex-presidente Lula. Não, ele disse apenas que a comarca de Curitiba não era, né, competente para julgar o caso do presidente Lula. Porém, Lula está inocentado. Ele está inocentado pela presunção de inocência. Se o julgamento foi anulado, ele só passará a ser condenado se porventura outro julgamento acontecer. E você, né, gado bolsominion, algum gado bolsominion que está assistindo esse vídeo, né, pode muito bem argumentar: ah, mas você está passando pano para um cara que deliberadamente cometeu diversos delitos. Veja bem, ainda que tenha cometido, todos temos direito a um julgamento justo. E com o ex-presidente Lula não é diferente, só porque você não gosta dele e só porque ele é o seu dissidente político. Então, se ele realmente cometeu esses crimes, há que ser provado e há que ser provado de forma imparcial, né?
E outro ponto é o seguinte, no dia seguinte, o ministro Gilmar Mendes, ele levou, né, a pauta, ele trouxe a julgamento um habeas corpus do presidente Lula que tratava sobre a parcialidade do juiz Sérgio Moro. E o Gilmar Mendes ele fez um voto histórico no plenário do STF, e inclusive, né, ele disse que a Operação Lava Jato, a fase da Operação Lava Jato comandada pelo juiz Sérgio Moro, principalmente no julgamento do ex-presidente Lula, se trata de um dos maiores escândalos jurídicos já acontecidos em solo brasileiro, onde um juiz ele persegue um opositor político, ele perseguiu um opositor político, ele foi um juiz inquisidor, né? Ele fez conluio com o Ministério Público, que é totalmente vedado, né, pelo Código de Processo Penal brasileiro, e cometeu diversos crimes, diversas irregularidades no processo. Inclusive, Gilmar Mendes ele concluiu sua fala dizendo que Sérgio Moro deverá ser obrigado a pagar as custas judiciais do processo, né, do ex-presidente Lula. Ele citou também a condução coercitiva ilegal, né, que o Sérgio Moro fez com Lula, que o retirou do seu apartamento e a Rede Globo ali já estava. Ele também citou o fato do juiz Sérgio Moro soltar conversas de uma presidente, que era a Dilma Rousseff, com um ex-presidente, o presidente Lula, e também ele trouxe à tona diversos escândalos que vêm sido revelado há muito tempo, né, pelas mensagens reveladas pelo The Intercept. Só lembrando aqui que essas mensagens elas servem para livrar um réu, mas não necessariamente elas servirão para condenar o ex-juiz Sérgio Moro, porque por se tratar de um material de hacker, né, pode ser tido como prova ilícita. Sendo prova ilícita, ela serve para absolver um réu, mas ela não serve para condenar uma pessoa, no caso, o Sérgio Moro. Porém, vários desdobramentos ainda irão surgir, né? Vários novos fatos irão vir à tona, e é isso que a gente espera. Para concluir o vídeo aqui, né, saiu em diversas manchetes de que a anulação do processo do ex-presidente Lula fez o dólar subir. Isso é uma grande hipocrisia, porque o dólar subiu com a justiça sendo feita. Mas no dia em que morreu quase 2.000 pessoas vítimas dessa pandemia no Brasil, o dólar teve queda. Então, pessoal, um grande abraço. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário aí sobre o que você acha. Muito obrigado e até o próximo vídeo.